4, versículos de 1 a 6, a palavra do Senhor nos diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Podemos assentar. Iluminados por Cristo. Vamos pensar um pouco sobre essa verdade nessa noite. Iluminados por Cristo. Nós estamos na semana, ou já findamos essa semana, chamada Semana Santa, onde tradicionalmente os cristãos celebram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é uma tradição milenar, é uma tradição que se ecoa, se repercute em várias partes do mundo, em vários países. Cristãos de todo o mundo celebram esta data. No entanto, esse ato consumado na história, porque assim cremos e assim entendemos, a morte de Jesus, a crucificação, a morte de Cristo, ou melhor, indo pela ordem, a encarnação de Jesus, a vida de Jesus, os sofrimentos dele, a morte dele e a ressurreição dele. Entendemos isso como fatos históricos, fatos verídicos, fatos que as Escrituras verdadeiramente testemunham para todos nós. A palavra do Senhor é elucidada, o mistério que outrora estivera oculto, ele foi revelado. Que mistério foi esse? O mistério de Cristo, da obra de Deus em favor da humanidade a partir do seu Filho Jesus Cristo. A palavra declara que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então esse já era um projeto plenamente perfeito, um projeto estritamente e fielmente arquitetado para que no tempo, no espaço, na história, ele viesse a ser executado. E assim foi feito. Jesus vem, Jesus cumpre o seu ministério, Jesus se detém enquanto Deus encarnado a tão somente obedecer às ordens do Pai Celeste, e dentre o cumprimento dessas ordens estar de fato morrer na cruz do Calvário, entregar-se à morte, e Jesus assim o faz. E Jesus faz isso porque era necessário que todas estas coisas acontecessem. Então, esse ato consumado na história, como eu já disse, no tempo e no espaço, ele é, no entanto, encarado de várias perspectivas. Há várias visões a respeito desse ato na história. Alguns, como boa parte dos judeus,
veio na crucificação de Cristo, algo merecedor, uma punição de um criminoso, de um malfeitor. Na perspectiva das autoridades judaicas, em especial dos fariseus, dos mestres da lei, Jesus foi crucificado merecidamente porque ele era um transgressor, porque ele estava cometendo crimes, porque ele estava transgredindo a lei de Deus e por isso ele merecia a morte. Por isso ele merecia a crucificação. E aí nós temos aquele célebre grito da multidão: crucifica-o. Entre crucificar Barrabás, um ladrão criminoso, e crucificar Jesus Cristo, a multidão opta então pela crucificação de Jesus. Essa é uma perspectiva. Outros ainda, principalmente após esse tempo da passagem de Jesus aqui na terra, da sua morte, da sua ressurreição, começaram a encarar esse momento na história como algo meramente simbólico. Houveram crenças com o passar do tempo de que talvez o Jesus histórico nem havia existido. E tudo aquilo foi mero fruto da mentalidade humana, da fantasia humana e de uma série de crenças que foram se enraizando na cultura e na sociedade. Mas há também quem veja tudo isso, e esses, de fato, nós estamos inseridos nessa categoria, em que considera que nós, de fato, entendemos e reconhecemos que a crucificação de Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Na crucificação de Cristo, temos, de fato, algo específico, algo único, que é a nossa redenção. Para os que entendem e acolhem o evangelho da fé em Cristo Jesus como plenamente verídico, como algo em que não há espaço para nenhum outro tipo de conjectura, senão a de que verdadeiramente Jesus manifestou na cruz o poder de Deus e a sabedoria de Deus mediante o seu evangelho. Então, o fato é que eu dei apenas 3 exemplos, mas poderíamos falar de muitas outras visões e ponderações e considerações e falas e textos e tuitagens e postagens do nosso tempo sobre quem seria ou quem é ou quem foi Jesus. Poderíamos falar aqui de muitas coisas, mas esses vários olhares, essas várias perspectivas, essas várias formas de lidar, de tratar e de falar algo a respeito desse personagem histórico, Jesus Cristo, nos alerta e nos aponta a uma grande necessidade de elucidação. É preciso, então, que haja um esclarecimento de fato e definitivo sobre qual o verdadeiro olhar a respeito deste homem chamado Jesus. Porque a considerar o sistema mundano, a considerar que o mundo jaz no maligno, há de se esperar que o mundo ponha as pessoas na obscuridade, que o mundo, em seu sistema, distorce o sentido real desse acontecimento que nós acabamos de vislumbrar naquelas imagens ali representativas. Portanto, diante dessa realidade, nós voltamos os nossos olhares para 2 Coríntios 4, a fim de buscarmos nesse olhar a iluminação necessária do próprio Jesus em meio à revelação da sua palavra. Perceba que no versículo 3, Paulo diz que se o nosso evangelho ainda está encoberto,
é para os que se perdem que está encoberto. Que evangelho é esse? O evangelho das boas novas. O evangelho da salvação. O evangelho que apresenta Jesus de fato como aquele que veio com um único propósito: resgatar, redimir a humanidade dos seus pecados. Ele veio para ser a luz do mundo, uma vez que esse mundo jazia em trevas. Jesus Cristo, então, ele vem para trazer clareza a todas as coisas. O nosso Senhor, o nosso Deus, ele é o Pai das luzes, como ele é apresentado na palavra. Nele não há sombra de variação. E na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nós podemos somente através dele chegar ao pleno conhecimento de Deus. Não há outra maneira de conhecermos a Deus, de nos achegarmos a Deus, de nos conectarmos ou nos reconectarmos com Deus, uma vez que a religião é exatamente isso. A palavra religião significa religação, reconexão, religação. Religar com quem? Religar com o divino, religar com um ser superior. E há em toda a humanidade, e há de uma maneira universal, um sentimento único, que é o sentimento da existência, e que é o sentimento também que remete a essa perspectiva de uma divindade. E esse sentimento, e essa perspectiva, e essa noção do divino, ela começa a se traduzir nas culturas de diversas formas diferentes. E aí nós vamos ter ali uma diversidade de deuses, de formas de cultuar, uma diversidade de doutrinas, de filosofias, de conhecimentos, uma gama de perspectivas a respeito do que é divino, do que é sagrado. Porém, essa noção, repito eu, ela está inserida, enxertada na alma de qualquer ser humano. É a necessidade dessa conexão com um ser superior. E por que essa necessidade está em todas as pessoas? Porque assim Deus constituiu os seres humanos, para que eles fossem a sua imagem, a sua semelhança, e que pudessem estabelecer com ele esse vínculo, esse contato, esse relacionamento. E aí temos em Cristo, de fato, a personificação, a imagem de Deus, como nos revela a sua palavra. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, em Cristo, as pessoas agora podem ter verdadeiramente uma aproximação desse Deus eterno, desse Deus desconhecido, desse Deus soberano, desse Deus grande, e que em Jesus ele pode agora perpassar e estar entre os homens, entre as pessoas. E aí, no versículo 4, o apóstolo Paulo vai trazer uma declaração de que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O que é um incrédulo? Um incrédulo, ele é a postura completamente contrária ao que crer. O incrédulo é aquele que realmente, e nessa perspectiva aqui de crer ou não crer, é lógico, o evangelho está aqui na centralidade do assunto, da discussão. Então o fato é que existem os que creem no evangelho e existem os que não creem no evangelho. Existem aqueles que se apropriam destas revelações, dessas palavras, de tudo aquilo que foi registrado e anunciado nas Escrituras, bem como
no tempo em que Jesus ainda estava aqui fisicamente falando, andando entre os homens, haviam aqueles que criam e haviam tantos quantos também que não criam. E a explicação para isso é que o Deus deste século cegou o entendimento. Existe uma ação do chamado Deus deste século, uma ação maligna, uma ação que tenta de todas as formas se opor a tudo aquilo que é de Deus e que se chama pelo nome de Deus, e a intencionalidade é que o entendimento seja obscurecido. Porque o que é que acontece com uma pessoa cega? Ela de fato não consegue receber a luz. A luz não penetra nos seus olhos. Uma vez que o que é enxergar? Enxergar é justamente esse ato de poder ter a percepção da reflexão das coisas, da luz sobre os objetos. Se nós apagássemos aqui todas as luzes desse templo, certamente eu nem você não enxergaríamos nada. Absolutamente nada. Ficaríamos, entre aspas, como cegos. Porque não haveria luz. Então a grande questão que está em jogo aqui é que o Deus desse século faz com que a luz de Cristo não chegue na mente da pessoa. Não chegue ao ponto de iluminar. Ou seja, de trazer clareza, para que haja verdadeiramente um entendimento. Olha o propósito aqui, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A questão é necessário ver a glória de Cristo. É preciso contemplarmos a glória de Cristo. Não apenas acatar o fato histórico da existência de Cristo, mas é necessário ver a glória de Cristo. Nos detalhes da história, no nosso cotidiano de vida, não basta apenas as informações que temos sobre Cristo, mas precisamos ver a glória de Cristo. Eu preciso ver a glória de Cristo, você precisa ver a glória de Cristo. Porque sem a percepção dessa glória, sem contemplarmos verdadeiramente esta glória, não haverá o resplendor necessário sobre as nossas vidas. E esse Cristo, Paulo complementa no versículo 4, o qual é a imagem de Deus. Então em Cristo nós temos as saídas. Em Cristo nós temos a reconciliação com Deus. Em Cristo nós temos a paz tão necessária com Deus, decretada, estabelecida. Uma vez que, através dessa obra de Cristo, nós temos a reconciliação. Romanos 5,1 diz que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é quem pode promover a paz que nós precisamos dentro da gente. Eu não estou me referindo à paz exterior, eu não estou me referindo a essa paz em relação às guerras mundiais, eu estou falando da paz de dentro, daquela paz que vem de dentro para fora, daquela paz que só Jesus sabe onde tocar, para que a nossa alma e a nossa estrutura, de fato e de verdade, esteja em paz. Só Jesus nos conhece por dentro. Só Jesus tem o poder de fazer o que é necessário para que nele tenhamos paz em todo o tempo. A palavra também apresenta Jesus como o príncipe da paz. E ele mesmo, antes do seu retorno aos céus, ele declara: deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Se não há paz nos corações, se não há paz no interior, se não há paz lá dentro, se não há paz na alma, alguma coisa precisa acontecer. Jesus precisa agir. Jesus precisa tocar, Jesus precisa mudar, Jesus precisa transformar. E esse Jesus está aqui nessa noite para ministrar sobre as nossas vidas, para ministrar a paz que nós precisamos, porque Ele sabe das nossas inquietações, dos nossos temores, das nossas inquietudes. Jesus nos conhece de dentro para fora. No Apocalipse, na visão que João tem do Cristo ressuscitado, uma das características daquele Jesus ressuscitado, diferentemente do Jesus que foi crucificado, dentre as características visíveis que João pôde descrever, ele disse que os olhos dele eram olhos como chamas de fogo. Isso significa que o Senhor tudo vê. Jesus tudo vê. Jesus tudo sonda. Jesus conhece o nosso interior. Jesus sabe o que se passa no âmago da nossa alma. E Ele tem uma obra a completar na minha vida e na sua vida. Essa obra ainda está em processo, é uma obra inacabada. Jesus ainda está trabalhando, Jesus ainda está tratando com a gente. Ao fazer uma aliança com Jesus, nós demos esse primeiro passo. Nós damos o primeiro passo em direção a essa obra transformadora de Cristo. E é necessário, portanto, que a nossa fé se desenvolva, que a nossa fé amadureça, que a nossa fé cresça. É necessário, então, que o Senhor continue agindo, continue operando, continue curando, libertando, transformando, fazendo tantas quantas coisas forem necessárias na minha vida e na sua vida. Mas para isso, os nossos olhos precisam estar desvendados. Para isso, é necessário ver a glória de Cristo. É necessário que resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa luz continua resplandecendo. A morte foi uma só, está consumado, foi o que Jesus declarou. A morte foi de uma vez para sempre. O sacrifício, Jesus enquanto o sumo sacerdote que sacrificou, e Ele mesmo enquanto o cordeiro que se apresenta como sacrifício, Ele já resolveu o maior de todos os problemas. Jesus já resolveu o maior de todos os problemas, que foi pagar a nossa conta. Ele anulou o escrito de dívida que constava como ordenanças contra as nossas vidas. A palavra diz que Ele encravou na cruz o escrito de dívida. E os principados e potestades foram despojados. É como se eles tivessem tido, os principados e potestades tivessem tido as suas roupas arrancadas em meio à praça pública. Isso era uma das condutas feitas na antiguidade também. Era uma forma de humilhar as pessoas, e principalmente pessoas que eram delituosas, criminosas, elas eram expostas publicamente. E a palavra diz então que Jesus fez isso. Ao entregar-se na cruz do Calvário, Ele expôs principados e potestades. Isso significa que nós já não devemos nada a Satanás. A conta já foi paga. Nós não temos parte nenhuma com a mesa dos demônios. Nós não pertencemos ao maligno, porque Jesus nos libertou de uma vez para sempre. Então essa obra santificadora, essa obra redentora, essa obra transformadora, ela está sendo realizada todos os dias em nossas vidas. Jesus está trabalhando, Jesus está agindo dentro de nós. E aí o Senhor vai dizer, usando o apóstolo Paulo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos ponhais novamente debaixo de nenhum jugo de escravidão. Nós não temos necessidade disso, irmãos. Nós já fomos libertos.
nada mais tem poder sobre as nossas vidas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não temos nenhuma necessidade de nos manter encarcerados, aprisionados, abatidos. Não temos nenhuma necessidade de nos subjugarmos, de nos humilharmos, de descermos novamente diante de nenhuma situação. Porque em Cristo nós já somos livres. Em Cristo nós somos libertos, fomos resgatados na pessoa de Jesus. Por isso ele vai dizer: os deuses desse século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E ele continua: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está fazendo aqui uma retrospectiva do que efetivamente já havia acontecido, do que estava acontecendo na vida dos crentes, e que eles tomassem sobre si essa outorga, que eles tomassem sobre si e se apropriassem dessa obra já realizada em Cristo Jesus. Nós precisamos nos deleitar em tudo aquilo que Jesus já conquistou em favor das nossas vidas. Nós precisamos nos deleitar e descansar e nos alegrar nisso. Jesus já fez tudo o que era necessário para a nossa vitória, para a nossa libertação. Por isso, Paulo declara: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se ainda há alguma nuvem de obscuridade, não é por falta de tudo aquilo que já tivemos acesso, de tudo aquilo que já tomamos conhecimento. Esse Jesus encarnado, morto e ressurreto, desde o Gênesis, quando houve ali a sentença sobre a mulher ao cometer pecado contra o Senhor, a serpente e ao marido dela, ou seja, Adão, Eva e a serpente, dentre a sentença dada à serpente, o Senhor então declarou que a cabeça da serpente seria esmagada, que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Tudo já estava pronto, preparado, não foi plano B. O Senhor já sabia de todas as coisas. E alguém poderia questionar: mas se ele sabia de todas as coisas, por que ele permitiu que o pecado entrasse na humanidade? Opa, a pergunta está errada. O foco está errado. A realidade é, por saber de todas as coisas e por nos amar, é que ele preparou a vinda do Salvador. Acho que você não entendeu ainda. Justamente por saber de tudo o que aconteceria de ruim e por nos amar, ele preparou a vinda do Salvador do mundo. Já estava pronto, essa é a maior prova de amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E esse dar o seu Filho já foi antes de todas as coisas. Antes da fundação do mundo, ele já havia dado o seu Filho. E Jesus já havia se entregado em nosso favor. Ele veio para cumprir. Ele veio para executar o plano mais precioso, onde um Deus tão grande que não teria nenhuma necessidade de investir nas nossas vidas ou de se desgastar em relação, ou se preocupar em relação a isso.
ele na verdade, pensando em nós e por amor a nós, ele projetou toda a história. E hoje, ao termos uma aliança com Jesus, nós somos inseridos nessa história maravilhosa. A nossa vida, a minha vida, a sua vida e a vida de tantos quantos entregarem o seu coração a Jesus é a continuação de toda essa história. A história não acabou. A história continua. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas isso não foi um fato perdido no passado. Essa é uma realidade viva e presente a cada dia nos corações de todos aqueles que se aproximam do Salvador, de todos aqueles que têm as suas mentes iluminadas pelo Evangelho de Cristo. Essa é uma realidade atual e é necessário, portanto, que toda obscuridade, toda cegueira, tudo aquilo que impede o entendimento seja removido das mentes, seja removido da consciência, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que todos vejam, saibam, considerem, juntamente entendam a mão do Senhor fazendo todas estas coisas e o amor de Deus revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu queria que você colocasse mais uma vez a sua vida diante do altar do Senhor. E antes de fazer essa oração, eu preciso perguntar se há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus. Alguém que, de fato, ao ouvir deste evangelho, ao ouvir desse Jesus, ao ouvir dessa palavra, reconhece que precisa desse milagre, precisa desse poder, precisa desse toque do Senhor, que precisa dessa transformação que só Jesus pode fazer, dessa iluminação. Talvez até aqui você ainda não havia entendido. Talvez as coisas ainda sejam muito confusas, muito obscuras, difíceis de compreender. Como pode algo dessa dimensão, dessa magnitude acontecer? Mas esse é o poder de Deus. E nessa noite Jesus te convida a dar esse passo de fé diante dele. Jesus te convida a conhecer a face da glória, da imagem de Deus revelada através dele. Há alguém aqui nessa noite que deseja entregar sua vida a Jesus? Que quer ter Jesus como seu Senhor e Salvador? Você que se sente tocado por Jesus nessa noite, eu não vou insistir, mas apenas lançar este convite, porque essa palavra, este evangelho, como o próprio apóstolo Paulo apresenta aqui, ele é um evangelho pregado, ou seja, ele é um evangelho anunciado, e nessa noite nós mais uma vez anunciamos esse evangelho. Se não há ninguém aqui nessa oportunidade, nesse momento, eu quero dizer a você que ainda há tempo e que Jesus possa ainda te conceder a oportunidade de dar esse passo de fé diante dele. Eu quero orar pela igreja. Feche seus olhos. Coloque tua vida diante